irmãos? Você está feliz? Eu estou muito feliz, irmãos. Eu vou ter essa honra de falar sobre algo tão poderoso nesses dias. Eu estava pensando a respeito desse tema, né, sobre o patriarcado. E olha só que coisa, como as coisas estão, irmãos. Quando nós olhamos, por exemplo, se você pegar lá, dar um Google, nessa palavra patriarcado, você não vai achar uma definição bíblica. Impressionante, né? São definições oriundas de ministros, de autores feministas, autoras feministas, criticando e detonando o patriarcado. Para você entender um pouco sobre o patriarcado, digamos assim, naturalmente na internet, você tem que colocar o patriarcado de Abraão, que aí você vai filtrar aquilo que é bíblico. Porque se não for isso, você vai ver um monte de blá blá blá. Ou seja, a igreja, ela está, me entenda bem, nós estamos muito atrasados. Muito atrasados. Há 15 anos atrás, em outubro, nós vamos fazer, eu e Michela, 15 anos de casado. Há 14 anos atrás, né, nós já temos 14, a gente começou a ir nas nossas primeiras programações de casais. A gente tinha algumas programações que eles liberavam, né, na época de noivo, namorado, mas nós íamos nas primeiras programações. Se eu ministrasse uma palavra como essa, o pessoal fala assim, nossa, totalmente desnecessário. 14 anos atrás. Sabe por quê? O que era pregado nas igrejas? Enquanto essa influência ia entrando na sociedade, era pregado na igreja submissão. Era pregado na igreja uma linha de tratando homens que batiam, agrediam suas esposas em casa, agrediam sexualmente as suas esposas em casa, agrediam seus filhos. Irmãos, não sei se acho que você que está mais tempo no evangelho não está estranhando nada do que eu estou falando aqui. É ou não é verdade? Era essa pegada. Era tratada, inclusive, a questão na área sexual, com relação à relação sexual entre homem e mulher, até de uma forma descontraída, porque isso era um tabu na igreja. E o mundo ensinando e educando nossos filhos, todo o tempo. A gente é atrasado, irmãos. Atrasado. Há 14 anos atrás, eu vou botar mais um tempinho, 20 anos atrás, a luta era, entre aspas, dentro do meio evangélico, de a mulher ter voz dentro das casas. Porque o padrão era aquele chefe de família, literalmente o imperador, que ditava as regras dentro de casa. É do meu jeito, aqui é do meu jeito, assim e tal, se não fizer apanha. Mulher não tem que falar nada não, quem manda sou eu. E essa era a cultura. E eu estou te falando isso, se você olhar para uma geração acima da minha, pessoas que hoje estão com 60 anos, 70 anos, você vai ver que eles pensam muito parecido com o que eu estou falando. E aí, como muito bem a Rábia falou na quinta, a gente tem criticado essa geração. E há um tempo atrás eu já mudei isso e já falei, inclusive na igreja, né, sobre essa questão. Ah, não, essa geração Nutella, essa geração fraca. Irmãos, quem fez essa geração fraca fomos nós mesmos. E ainda vou te falar uma coisa, Nutella é muito mais gostoso. É bom demais. Então eles estão bem, a gente que está mal. E assim, irmãos, óbvio que existe um enfraquecimento da figura masculina na sociedade. Óbvio que existe um enfraquecimento da família na sociedade. E isso é o que a gente chama, às vezes critica essa geração de jovens, muitas vezes é fruto de quê? De uma falta de preparo. Uma falta de alinhamento, uma falta de instrução da nossa parte. E eu falo, nossa, não eu e você, entende, irmãos? Nós, sociedade, nós, igreja brasileira, nós, igreja no mundo. E a agenda, ela foi entrando na comunidade, na sociedade, dentro da igreja. E aí, com o tempo, a gente começou a migrar para outros extremos. Né? E assim, irmãos, o pastor André Valadão até cita isso na ministração que ele fez há um ano atrás, chamado Ela é o Cara. Depois eu te aconselho a ouvir. Algumas coisas eu peguei dessa ministração, coisas que a gente foi ouvindo. Michela, na época, estava muito inteirada nisso, compartilhou bastante coisa e recentemente eu ouvi novamente. E
e ele falava de uma coisa que era muito engraçada, assim, era muito comum e todo mundo ria. Ah, a última palavra lá em casa é minha. Sim, senhora. Nossa, irmãos, e como isso foi propagado dentro da igreja? Como uma brincadeira. Não, brincadeira. Irmãos, isso era brincadeira na minha igreja. Eu não estou falando de algo longe, não. No Verbo da Vida. Tá? Não estou falando de outro ministério. Verbo da Vida. Até hoje, tem igrejas que acham isso legal. Não, última palavra em casa? Sim, senhora. Irmãos, isso é totalmente antibíblico e totalmente errado. E a gente não deve brincar dessa forma. E eu peço até você aqui na igreja para a gente não brincar dessa forma. Porque, irmãos, mesmo sendo brincadeira, são verdades que vão sendo influenciadas. E com o tempo foi se criando o quê? Um posicionamento da mulher forte, a mulher empoderada. A mulher autoritária, a mulher que sabe o que quer. Né? A Xuxa foi além, né? Ela falava que era menino e menina que sabe o que quer, né? Ela foi além, mas a gente nem precisa ir tanto. Não é verdade? A mulher empoderada, a mulher que controla, a mulher que não se deixa ser levada por nada. A mulher que não se submete. Então ficou essa visão, sabe, irmãos? Primeiro a gente trabalhando submissão, depois dizendo que submissão era um nível de igualdade, agora a gente está dizendo o contrário. Não, ela que manda. Lá em casa, é a Michela que manda. E o pessoal, nossa, que legal, né? Que casal moderno, né? Nossos pastores são maravilhosos. Não, irmãos. Péssimo. Isso é péssimo, um péssimo exemplo. Sabe por quê? Pensa comigo, eu quero que você tenha essa imagem na sua cabeça. Imagine, e por favor, não me interprete errado. Você sabe de onde vem a palavra cônjuge? Alguém já sabe? Essa palavra vem de jugo conjugado. Você sabe o que é um jugo? Já viu dois bois assim amarrados com um negócio aqui assim, ó, preso pelo pescoço? Quando você vê dois bois ali, você vê cônjuges. Jugo conjugado. Eles estão ali com o mesmo propósito, conectados. Um não pode ir para um lado sem o outro ir. Um não pode ir para frente se o outro parar. Eles vão junto. Então a palavra cônjuge, ela vem dessa origem, irmão. É que com o tempo as coisas vão mudando. Mas o objetivo, a ideia é transmitir uma ideia de unidade. Eu quero estabelecer uma primeira base aqui também com você. A grande questão de muitas vezes nós não tratarmos certas coisas na nossa casa é porque nós ainda não entendemos o que é casamento. E eu vou te explicar o que é isso. Toda vez que você e eu considerarmos a opção do divórcio, é porque a gente não entende o que é casamento. Só o fato de considerar, sem um motivo... Por favor, também, vamos colocar aqui a parte. A Bíblia é muito clara. Ok? Nós vamos ler um texto aqui em Mateus 19 que fala sobre isso. Né? Você vai ver, nossa, patriarcado, o que a gente está falando sobre isso? Isso faz todo sentido. Por quê? O que eu vejo, irmãos, e foi algo que o Senhor foi ministrando no meu coração, é que muitos de nós temos deixado de lidar coisas dentro do casamento porque a gente não quer encontrar não quer ter nenhum tipo de atrito, de conflito, e porque a gente sabe, se não der certo, se continuar desse jeito, a gente se separa. Então o divórcio, ele passou a ser uma opção. Sendo que o divórcio ele tem muito claro, são questões sexuais ilícitas. São questões que têm a ver com uma postura onde você quebra uma aliança. Não é uma desavença. Não está dando certo, a gente se separa. Não é tipo, eu quero comer carne todo dia e minha esposa não está fazendo. Não é, eu cheguei em casa e a casa não está arrumada. Não é, ela falou mais assim, mais assado e eu fiquei quieto. Não, irmão. Não é. Então, as pessoas têm lidado com o divórcio como uma opção. Se nada funcionar, vou dar mais um tempo aí, qualquer coisa eu vou embora. E já começa, não sei se você já teve essa situação, de você estar em atrito com a sua esposa e você pensar, meu Deus, o que eu vou fazer?
Ah, cara, sabe uma coisa? Não sei se você já pensou assim. Eu tô cansado disso aqui, cara. Não quero ficar nisso aqui, não. Eu vou dar um ultimato e ficar machão, né? A gente fica machão, né? Não, vou dar um ultimato, vou resolver essa parada, porque não dá mais para viver com ela. E aí você, se você é crente como eu, você começa a meditar, pensar, você começa a orar e fala assim, cara, não é assim. Não é dessa forma que se resolve. Porque, irmãos, nós estamos sendo treinados ao longo da nossa vida a não lidar com conflitos. Esse é um grande desafio de todo ser humano, aprender a lidar com conflitos. E às vezes a gente acha que lidar com conflito é não lidar com ele. É fugir do conflito. Eu vou embora, vou para casa da minha mãe, deixo ele pensando lá na vida, depois a gente volta e tá tudo bem. Não, irmão, a gente precisa tratar ali. Muitas vezes a gente está ali com uma ferida, aí a gente bota alguma coisa, não bota um remédio, não bota nada, achando que vai se curar. Só que aí aparentemente você se acostuma com a dor, vai deixando, vai tratando mal a esposa, vai tratando mal o marido, vai levando, vai levando, vai levando. Daqui a pouco o seu braço está todo contaminado, todo gangrenado. Tem que amputar, cortar fora. Então é muito sério o que nós fazemos, irmãos. É muito sério o relacionamento. Quando Deus fala, olha só como Deus fala para o homem. Deixai o homem, pai e mãe, e unirá a sua esposa, a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Cara, isso é... Você já parou para pensar que não existe mais o Felipe, cara? Não existe mais a Michela. É uma só carne. Não tem mais aquela coisa assim do tipo, os meus pensamentos, e volta a pensar, pensa a ideia do jugo agora, de novo. Eu estou lá, eu e ela, na mesma missão, debaixo da mesma orientação, debaixo do mesmo propósito. E aí eu começo, vamos para cá. E aí ela, não, eu quero ir para lá. Se não for do meu jeito, não vou mandar. Não existe mais isso, irmãos. Tem que estar junto, tem que estar conectado. O que tem acontecido, irmãos? A palavra, por exemplo, quando Deus cria a mulher, ele cria para ser a sua auxiliadora. E o objetivo não era só ser uma auxiliadora idônea, mas era por uma forma de complementação. E o que nós estamos vivendo hoje em muitos lares é uma competição. Quem faz mais, quem dá mais, quem promove mais, quem desfruta mais, quem vive mais. E fica ali, ó, conflito. Irmãos, quando você colocar na sua cabeça que o seu cônjuge, que o seu esposo, a sua esposa, a alegria dela, a felicidade dele, a alegria dele é a sua alegria também. Quando a Michela é bem-sucedida em algo, eu tenho minha coroa também com isso, porque eu sou uma só carne com ela, como é que eu não vou desfrutar da bênção? Quando eu tenho um resultado positivo, eu sou um só com ela, ela também está desfrutando disso. E vice-versa, irmãos. Então, o relacionamento, a gente tem que colocar isso na cabeça. Primeiro, ele é indissolúvel. Não é uma opção. Ah, não vai dar certo. Poxa, pois é, irmãos, tarde demais. Já era, casou, já era. Finito. Então, agora é você fazer dar certo. E para fazer dar certo tem que ser muito homem. Para fazer dar certo tem que ser muito a mulher. Para fazer dar certo tem que saber escolher, tem que saber fazer, tem que pagar o preço. Você acha que é fácil? Pergunta para um pai, para uma mãe que já é pai e mãe há muito tempo. Tu acha que é fácil educar um filho? Não é fácil não, irmão. Então tu está ali cansado e tu tem que continuar insistindo, orientando, corrigindo, falando as mesmas coisas. A vontade, muitas vezes, né? Tipo, deixa pra lá, deixa se arrebentar lá. Eu já falei para sair dali, mas deixa ela cair, se estabacar lá, não tem problema, deixa ele. Deixa. Muitas vezes a vontade é essa, não é verdade? Não, já falei, tira a mão dali e tal. Mas a gente não faz isso. É um desafio, é um esforço. A gente precisa colocar força. Né? E por isso que a gente costuma muito falar, até mesmo com os solteiros. Em que sentido? Toma cuidado com suas escolhas.
Porque se você pensar muito diferente, o jugo desigual. Lembra? Olha o jugo, imagina, um tá levinho, o outro tá tortinho. Você vai ficar assim, ó. Mandar manco. Vai parar, vai ficar atrofiado, vai ficar torto, a coluna vai tortar. Por quê? Jugo desigual. Está desequilibrado. Um pensa uma coisa, o outro outra. Um quer ir para lá, o outro diz que é para B. Um é para as Nações, o outro é para Osasco. É difícil, irmãos. Alinhamento. Qual a maior decisão que você acha que você deve tomar na sua vida? Pare e pensa. Salvação, certo? Ó, te peguei, hein? Salvação. Receber a Cristo, ok? E a segunda é seu casamento. Só que às vezes a gente toma decisão porque acha o outro bonito, acha a outra bonita. Lida de uma forma por valores muito soltos, irmãos. Quando na verdade aquilo ali vai determinar a sua vida. Aí você casa lá com um camarada que não quer nada com nada, criado com vó, sabe? Daquele jeito lá que gasta tudo arrumadinho, bonitinho. E não, vamos fazer dar certo. Vai ser muito desafiador, irmãos. Vai ser muito desafiador. Amém? Então o que a gente precisa entender, irmãos? Nós estamos debaixo do mesmo jugo, nós estamos debaixo da mesma visão, do mesmo propósito como casa. E existe uma questão de posicionamento. O homem tem uma posição e uma função. A mulher tem uma posição e uma função. Posição, função, são coisas diferentes. Para Deus, nós somos todos iguais. Deus não ama mais o homem do que a mulher. Deus não ama mais um gênero do que o outro. Deus ama todo mundo e tem o mesmo valor. Guarda isso. Valor é diferente, irmão. Nós temos o mesmo valor. Eu tenho o mesmo valor que cada um de vocês e você o mesmo valor perante a Deus do que a mim. Só que são funções diferentes. Então imagina, irmãos, vamos pensar o seguinte, vamos pensar em áreas da nossa vida. Vamos pensar num trem agora, ok? Vamos pensar que eu fui capacitado e preparado para conduzir um trem, ok? E eu tenho o Danilo que foi preparado, fortão, brabo, para poder manter o trem funcionando em alguns outros comandos. Ok? Vamos pensar uma coisa até mais fácil de visualizar. Lembra daquele camarada que pegava o carvão? Não pode ser qualquer um ali, concorda? Tem que ser um cara ali brabo, irmão. Pegar um cara mais... Poxa, eu vou pegar ali um carvãozinho, pá, não vai. Tem que ser um cara brabo, jogando ali. E o outro está lá, instruído e aprendeu a lidar de uma forma. Imagina se a gente começa esse cara do carvão e fala assim, pô, tô fora disso aqui. O maquinista tá lá, ó, tirando onda lá. Meu sonho é fazer o pipi ali, buzinar, eu quero comandar esse trem aqui. E aí ele começa a ir para lá. E fica lá, ó. Não, vamos dividir isso aí. Não, eu sou tão importante quanto você. Eu quero conduzir esse trem, eu quero seguir com isso aqui e tal. O que vai acontecer? O trem vai parar, irmãos. Porque alguém não fez a função. Alguém não ficou naquela atividade. Funções diferentes. Então, irmãos, Deus estabeleceu o homem como líder. Quando nós olharmos, e eu quero que você abra comigo lá, por favor, em Gênesis. Você vai ver que a forma com quem Deus trata o tempo inteiro. Você está comigo? Amém? Glória a Deus, irmãos. Deus é bom demais. A sua multiforme graça nos assiste em todas as áreas, todas as coisas, todas as formas. E Ele é maravilhoso por isso. Amém? Vamos lá, em Gênesis 2. Vamos ler aqui a partir... Vamos lá, a partir do 15, diz assim, 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
Guarde isso. Cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E aí, na sequência, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí as pessoas até brincam. Auxiliadora que idônea, né? Para você ver como as coisas vão entrando, irmãos. São entendimentos errados. Idônea, que quer dizer o quê? Do mesmo nível, do mesmo tipo, igual. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse se chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, que seriam o nome deles. Até aí por enquanto. Vamos pular aqui depois para o 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha só que interessante, irmãos. Primeiro, o que Deus fala aqui? Cultivar e guardar. Quando você vai olhar sobre essa palavra guardar, irmãos, o Rick Renner ele fala que essa palavra ela tem o sentido de criar uma fortaleza. Ok? Ele vai criar uma proteção, como se fosse levantar muros ao seu redor. O Rick Renner é um estudioso, né, do grego e do original das palavras, do hebraico também, né, e ele fala sobre isso. Então, aí ele começa a indagar, do tipo, por exemplo, por que você criaria uma fortaleza, uma guarda em volta de um jardim? Por que você protege algo? Porque você tem, talvez, o quê? Um inimigo. Alguém querendo entrar que não deve entrar. É ou não é verdade? E se você for mais além, no 3, diz assim, ó: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, até aqui, sobe nessa parte. Animais selváticos. Não sei se você já reparou, tem uma versão, que é a NVI, ela fala sobre animais do campo. Existiam alguns animais. Vamos só voltar um pouquinho antes. Quando a gente olha, por exemplo, para... Eu não sei se você tem essa ideia, mas eu tinha muito essa visão errada. Nós temos a Terra, a formação da Terra. Existia um lugar chamado Éden. E dentro desse lugar tinha um jardim. O homem estava dentro desse jardim, numa região do Éden. O Éden não era o jardim estava dentro do Éden, ok? E o Éden não era a terra, era um pedaço da terra, ok? Adão, ele deu nome a todos os animais, mas existiam animais domésticos e animais do campo. Se entende nesse texto, por esses animais do campo, que a serpente, ela não estava no jardim. Ela estava fora do jardim, mas ela tinha acesso ao jardim, ok? Então, a serpente ela tinha acesso a esse jardim. Ela ia e voltava. Então, a forma como Satanás usou a serpente não era Satanás. A serpente deu lugar a Satanás, para que Satanás pudesse entrar através da serpente e pudesse criar o tumulto que ele criou, e a gente está sofrendo até hoje por isso. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Para você não sair daqui com o entendimento errado. Então, existiam animais do campo que são animais que eles não são animais que estavam vivendo com Adão dentro do Éden, dentro do jardim do Éden. Eles estavam pelo mundo, pelo campo. Ok? Então, o que eu quero te dizer com isso? É muito mais fácil alguém vir com uma influência externa. Se você está bem blindado, você vai ouvir, você vai, ok, administrar. Você vai ter um impacto. Agora, quando é alguém de dentro, é totalmente diferente. Pensa numa liderança. Você lida com pessoas o tempo inteiro. E com o tempo vai passando, alguém se levanta contra você. Não é muito mais danoso do que se alguém de fora viesse? Você está entendendo? Então, a forma como Satanás usou ali foi o quê? Eu vou entrar... Satanás não podia entrar no jardim. E a função do homem não era só cultivar, era cultivar e
guardar, proteger. A função dele era para que ninguém entrasse ali. Ninguém que não deveria entrar ali. Amém? Então, ali a gente já vê a primeira falha de Adão. Ou seja, Adão foi omisso na sua função de proteger. Obviamente que a serpente foi usada para isso. Amém? Mas olha só a sequência. Diz lá, 3:1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Verso 2, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Olha isso, irmãos. Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ou seja, ela não tinha nem claro a instrução. Adão foi tão omisso que nem a clareza sobre a instrução ele soube transmitir. Por quê? Deus orientou a Adão. Ele era o cabeça, ele era a autoridade. E ele foi tão fraco, irmãos, que ele não conseguiu guardar e nem instruir a sua esposa. Existem umas versões, irmãos, que elas falam que Eva, quando come do fruto, Adão estava próximo a ponto de Eva comer e dar para sua esposa. Ou seja, não foi uma coisa assim, passou um tempo. Essa versão que nós utilizamos aqui normalmente, que é a revista atualizada, ela não detalha isso. Mas a NVT, por exemplo, ela fala do seu marido estar próximo. A gente pode até depois abrir lá para a gente poder ver junto. Mas vamos seguir aqui. Ou seja, aqui Eva fala de não comer e nem tocar. Em momento algum Deus falou sobre tocar. Embora, se você não quer, né, você não vai lá meter a mão. Mas ali já demonstra o quê? Uma certa falta de conhecimento. E eu quero que você também guarde isso. Falta de instrução, falta de orientação, falta de dar um norte claro para onde você quer ir. Verso 4. Então disse a serpente: é certo que não morrereis. No 5, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos, e ambos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Repara que ele não fala, chamou os dois. Chamou ao homem. A quem? A quem lhe deu a visão. A quem lhe deu a instrução. Pode parecer estranho, mas, irmãos, isso faz toda a diferença. Nós precisamos ter clareza, irmãos, a respeito de cada um do seu papel. Amém? Então ele chama o homem e depois ele responde: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei a não comeste? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Irmãos, pensa num líder fraco. Pensa num cara Zé Mané. Além de ter feito toda a besteira, não ter guardado, além de ter não instruído a sua esposa, não ter passado a visão de Deus para sua casa, ele ainda por cima bota a culpa na esposa. A esposa, por consequente, bota a culpa na serpente. O que eu quero te dizer com tudo isso, irmãos? Nós estamos vivendo em tempos onde o objetivo de Satanás, irmãos, é destruir a família como um todo. Alguns valores já se foram, já foram perdidos pelas pessoas. Tem pessoas que não sabem algumas ideias nem de onde surgiram. Como eu falei, há 14 anos atrás, você ouvia dentro de uma igreja evangélica falando que o homem tem que ser o líder da sua casa, era meio assim, poxa, a chuva é molhada. Isso é óbvio. Mas nos tempos que nós estamos vivendo hoje, existe uma disputa pela liderança da casa.
E Deus o tempo inteiro ele está orientando ao homem como conduzir a sua casa. Irmãos, infelizmente, como eu falei, essa geração ela não foi preparada adequadamente. Ela não foi instruída adequadamente. Então o que tem acontecido? Mulheres têm assumido o controle de suas casas, assumido funções que não são delas, e com isso estão sobrecarregadas, vivendo em depressão, vivendo uma série de problemas. Por quê? Porque estão assumindo uma posição que não é delas e elas não têm condições de fazer. Vamos pensar de novo naquele exemplo. Imagina que eu sou fortão aqui, brabo ali, ó, só na... colocando lá o carvão. Aí pensa, minha esposa, magrinha, não tem muito... outra pegada, e vai lá, não, deixa comigo que eu também posso, porque homem nenhum vai me mandar. Pá, não vai aguentar, irmãos, porque não foi preparada para isso. Não foi, ela não é a função dela. Pastor, mulher não pode trabalhar, pelo amor de Deus, é claro que não. Não é isso que eu estou falando. Poxa, a mulher então não pode. Não estou falando disso. A mulher pode e deve trabalhar. A mulher pode e deve contribuir no seu lar. A mulher pode e deve, irmãos, ter voz dentro da sua casa. Mas, irmãos, deixa eu dizer algo. A gente não pode lidar achando que é natural essas posições estarem invertidas. É muito feio você chegar num lugar e ver o homem lá quieto e a mulher falando, dando ordem, orientando toda a casa, dando ordem no marido. Ah, não, você não sabe de nada. Irmão, isso é vergonha. Vergonha. Eu já vi isso de púlpito, irmãos. Uma pessoa desqualificar o marido de púlpito. Assim, meu irmão, se em outros tempos essa mulher ia sofrer bastante. Irmãos, e como eu falei, citei o exemplo lá do pastor André Valadão, falando para a sua igreja lá na Lagoinha. Na época ele estava combatendo, e a gente está entrando nesse mês de novo, agora em junho, né, que é o mês da questão do orgulho. E aí ele estava combatendo sobre isso, ele falando sobre essa visão que está tendo. De você não submeter, irmãos. Eu vou te falar uma coisa, tudo que uma família quer é ser bem protegido. Se você ler lá em Ezequiel 34, Deus ele começa a corrigir através do profeta, ele começa a corrigir pastores que são líderes, né? Pastores a respeito de como estão lidando com as ovelhas. Falando de ovelhas quebradas, ovelhas machucadas, ovelhas perdidas, que os pastores não estavam dando atenção. Só interessava se alimentar da gordura das ovelhas. E ele falando, as minhas ovelhas elas precisam de pasto bom e para que elas possam descansar no pasto. E Rick Renner fala a respeito disso, ele fala que uma ovelha ela só se deita no pasto quando ela se sente segura, quando ela se sente protegida. E o que acontece? Muitos dos nossos lares, as mulheres não se sentem mais protegidas, porque são homens fracos, covardes. Homens que não sabem o seu posicionamento como sacerdote. Homens que deixam a criação dos filhos com a esposa. Ah, vê lá com a sua mãe, faz do seu jeito aí. Não tem tempo para isso. Homens que não estão nem aí para sua casa. Não oram, não guardam. Não sabem de nada. Acha que, não, eu botei prato de comida dentro da minha casa, eu fiz a minha parte. Comam e não me perturbem. É quase isso, irmão. Comam e não me tirem da minha paz. Eu fui um dos caras que sempre falava muito sobre isso. Eu quero manter a minha paz. Mas, irmãos, paz sem um conflito alinhado não é paz. É só fachada. Às vezes a gente está lá com a casa toda detonada, irmão, cheia de rachadura. E a gente acha que está legal. O que a gente faz? Passa uma tinta por cima, joga tem agora uma técnica, não sei se você já viu, o pessoal bota uma fita, cobre e depois joga tinta por cima, achando que vai resolver o problema. Você só está maquiando o problema. Um casal, irmãos, bem-sucedido, ele precisa ter liberalidade para falar o que pensa um para o outro, para tratar o que pensa um para o outro.
Isso é fácil, irmãos? Dificílimo. Dificílimo. Ouvir de quem te conhece, que você sabe que não vai poder rebater porque ela tem razão, ele tem razão, é muito difícil, irmão. Dói. Dói na alma. Mas a gente precisa ser homem para isso, irmão. A gente precisa ser mulher para isso, forte, empoderada para isso, empoderado para isso. Sabe por quê, irmãos? O tempo passa e as coisas vão ficando para trás, as rachaduras vão aumentando, daqui a pouco você não está suportando a pessoa que está do seu lado. E aí você vai destruir a sua casa, a sua família, porque não tratou quando era um probleminha, quando era só uma rachadurazinha, e foi deixando crescer, crescer, crescer. Irmãos, tome muito cuidado com aquilo que você ouve. Tome muito cuidado com as fontes de informação que você tem. Como eu te falei, faz esse exercício que eu te falei, joga lá, patriarcado, no Google. Alguém já está doutrinando todo mundo. Já está dizendo o que é. É ruim, o homem é isso. Eu recentemente, não sei se eu cheguei a te mostrar, Michel, mas no Twitter eles colocaram um vídeo, né, de uma mulher que ela acordava, tipo, era domingo, eles vivem lá na Austrália, casal de brasileiros. E aí, era um domingo, ela acordava mais cedo que toda a família. Te mostrei, né? Aí ela organizava, sonho de todo marido, né? Oh, meu Deus do céu. Brincadeira. Mas assim, ela acordava mais cedo de que todo mundo, ia lá, fabricava o pão. Eu falei, meu Deus do céu. Fazia o pão. Ela não comprava o pão, ela fazia o pão. Ajeitava todas as coisas. Enquanto estava fazendo o pão, ela estava sentada lendo a Bíblia. Nossa, irmãos, você tem noção do que isso gerou de polêmica? É surreal. Uma coisa assim, eu entendo, cada um tem seu contexto. Tá? Eu estou brincando aqui falando do meu sonho e tal. Eu entendo o contexto perfeitamente. Mas é uma coisa que parece tão óbvia. Ela tendo cuidado com a família, foi lá, preparou a mesa e tal. Ela foi, enquanto estava lá terminando de assar o pão lá que ela botou para fazer, ela estava lá lendo a Bíblia, estudando lá, 10, 15 minutinhos, sentada no sofá. E ela fez um vídeo da rotina dela. Foi, ajeitou, acordou as crianças, arrumou, o marido veio e tal, eles tomaram café juntos e de lá foram para a igreja. Aí terminou com um vídeo dela na igreja. Nossa, que absurdo! Que ridículo! Como uma mulher se presta a um papel desse? Como fazem isso, como faz aquilo e tudo mais. Eu falei, gente, ela estava ali celebrando a vida dela, a família dela. E glória a Deus que ela teve o tempo para fazer aquilo, irmãos. Ela, sabe, ela teve aquela disponibilidade de ir lá, acordar mais cedo. Ela falou assim, eu tenho orgulho de poder servir a minha casa. Pessoal, isso parece até comercial de margarina, aqui não sei o quê. E zoando, irmãos, e detonando. Detonando. E eu olhei e falei assim, meu Deus, olha como é que a sociedade está. É porque às vezes a gente não tem ideia, porque o nosso ciclo de amizade está muito restrito à igreja. Quanto mais a gente envolve na igreja, menos a gente tem acesso a outras pessoas e mais as pessoas da igreja. É ou não é verdade? Então a gente anda mais, então a gente não vive tanta realidade. Então quando eu vi aquilo, irmãos, aquilo ali para mim refletiu como a sociedade ela está. Como a sociedade ela tem influenciado as pessoas. Como a gente tem falado, irmãos, e a Raiva falou aqui na quinta-feira, você pode até achar que a sua filha, o seu filho não vão receber instrução. É melhor que seja de você. Porque receber, eles vão receber. Tem um monte de gente, irmãos, doido para instruir teu filho. Tem um monte de gente doido para poder influenciar eles. Louco ali, esperando uma oportunidade. Lembra de um vídeo que a gente compartilhou há um tempo atrás? De uma mulher falando que ela se infiltrava nas igrejas para poder ministrar para as crianças, irmãos. Olha só. E o orgulho dela, aquilo ali, com orgulho, sabe? Eu faço mesmo. Por quê? E aí, para mim, aquilo foi duro, irmão. Foi como um golpe para mim. Porque ela falou assim, sabe por quê? Eles adoram que pessoas sirvam no departamento infantil, porque ninguém quer servir no departamento infantil. É um peso para as pessoas. Bota qualquer um porque eles não querem. De fato é verdade. Infelizmente.
É raro quando a pessoa fala assim, olha, eu tenho desejo de ir. Eu quero servir no departamento infantil. É raro demais, irmão. Mas ainda assim, como a gente ouviu na quinta, não é o papel da igreja. A igreja ela vai te auxiliar. De algumas formas, como por exemplo amanhã, irmãos, desde quando a gente começou a falar sobre isso, eu falei, meu Deus, que coisa gloriosa a gente poder proporcionar isso para as nossas crianças. Se a gente puder, com as ferramentas que a gente tem, protegê-las, cara, glória a Deus, estamos fazendo nosso papel como igreja, sabe? E aí, quando eu olho tudo isso, irmãos, eu vejo, a gente precisa como pais, irmãos, pegar, não só trazer os nossos filhos aqui amanhã, mas a gente também aprender para poder ensiná-los em casa, instruí-los em casa. E aí vamos voltar aqui para o nosso cerne, aqui para o nosso objetivo principal, sobre a questão da figura masculina dentro das casas. Talvez você vai pensar assim, poxa pastor, eu não tive isso na minha família. Meu pai não era crente, ou nem conheci meu pai, ou eu não vivi com meu pai se separou. E a gente vai contar, como a gente sempre fala, cada um vai ter uma história triste, né? Por exemplo, eu nasci dentro de um lar que congregava numa igreja, tanto meu pai como minha mãe, mas com 3 anos meus pais se separaram. Então eu não tive a figura do meu pai na minha casa. E aí o que a gente pode olhar e pensar sobre isso, pensar assim, poxa, estou dando um exemplo da minha vida. Tem gente que tem uma história até mais difícil. Mas o que eu tenho que pensar, irmãos, numa condição como essa? Eu, como um pai, como líder da minha casa, eu não posso ficar me vitimizando, olhando para o meu passado, do tipo, eu não faço isso porque eu não aprendi. Não faz isso, foi a educação que meu pai me deu. Meu pai é assim, eu estou reproduzindo. Tá, e seu pai falar para você pular ali da ponte, você vai pular também? Não, você é um ser inteligente, capaz, dotado de faculdades mentais para desenvolver um raciocínio. Então, irmãos, eu tive que aprender entre o conselho do meu pai e o conselho da minha mãe e ficar com a palavra. Se está alinhado com a palavra, glória a Deus, vamos seguir. Não está alinhado? Poxa, obrigado, pai, obrigado pela instrução e tal. E não seguir. Por quê? Porque eu não estou aqui para servir a uma ideologia, irmãos. Eu estou aqui para seguir a palavra. E a palavra ela é muito clara nos seus princípios e valores. Aquilo que está na dúvida, irmão, você tem que buscar, puxa. Às vezes a gente tinha desculpa, irmãos, muitas vezes fala assim, não, eu não estou entendendo a palavra. Irmãos, o que não falta são livros para nos ajudar hoje a compreender assuntos que a gente não entendia. Quantas vezes eu li um texto e falei, cara, não está casando. Aí eu pegava um livro sobre o tema e falei, meu Deus, faz todo sentido agora. Então, não entre num caminho de desculpas e de vitimismo. Se posicione como líder da sua casa. Se posicione como o macho alfa que você é. Amém? E entenda uma coisa, você não tem que ficar numa condição de imposição na sua casa, de domínio. Você não foi criado para dominar a sua casa. Você foi direcionado por Deus, colocado como um propósito para a sua vida, para liderar a sua casa. Um líder, ele vai junto. Volta a ideia do jugo, irmãos. O líder ele não vai na frente, ele vai do lado com a esposa. Tá ali, ó. Tá aqui um do lado do outro, ó. Falando junto. Agora, a decisão é do homem. Ele é o cabeça. Agora, eu não sou ignorante e muito menos burro de não ouvir minha esposa. De não considerar e valorizar a opinião dela. O próprio Deus, quando vai tratar em algumas coisas com Abraão, ele fala, ouve a sua esposa. Ouve o que a sua esposa Sara disse. Por quê, irmãos? Porque são conselhos poderosos. Se você quer a referência, lá em Gênesis 21:12 diz assim, ó, disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser. Porque por Isaac será chamada a tua descendência. Ali estava um conflito sobre a questão com Ismael, Isaac. E Deus é categórico. Atende a tudo que a Sara está te dizendo. Ouve o que tua esposa está te dizendo.
Às vezes a gente está querendo mistificar as coisas, irmãos, quando a gente tem uma auxiliadora do lado, alguém para poder te instruir do lado, alguém para te orientar do lado. E a gente está negligenciando essa influência dentro da nossa própria casa. Então, quando entendemos isso, irmãos, e o nosso posicionamento, a gente tem que entender cada função de cada um dentro da casa. Respeitando. Não seja mulher, não seja irmã querida, aquela mulher rixosa, que tudo critica, tudo reclama do marido. Ah, você é muito lento, você é isso, você é aquilo, você é muito desesperado. Tal. Seja sábia. Dê oportunidade para o seu marido liderar. Ah, pastor, mas eu já falei com ele e tal. Eu falei assim, pô, meu irmão, dependendo da situação, ele vai chegar e falar assim, tudo que eu faço, tu reclama. Se eu fico parado, eu reclamo. Se eu faço, eu reclamo. Valorize o homem que você tem, pô. Apoie ele nas suas decisões. Reconheça. Ah, mas eu não estou falando com criança, né? Às vezes parece aquele meme, né? Já viu aquele meme quando a mulher chega e fala pro marido, o marido fala, nossa, ele limpou a mesa. Ele... Às vezes o homem é assim. E, irmãos, vou te dizer, se seu marido é assim, minha querida, ajude ele a mudar. Não só critique. Não só reclame dele, ajude, sinalize para ele. Fala assim, olha, você está muito mimizento. Você arrumou a cama porque eu não te falei que você arrumou a cama. Você está ali, ó. Tipo, cadê meu elogio? Cadê meu elogio? Mas ao mesmo tempo também reconheça o esforço. Reconheça muitas vezes quando ele mesmo cansado, ele vai lá e faz algo, promove algo. Reconheça todo o desafio, a responsabilidade está sobre as costas dele. Entenda, seja sábia, discirna os tempos. Está vindo de uma jornada difícil, você chega lá e blá, 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 blá no ouvido. Administre isso com sabedoria. E homens, da mesma forma, não trate sua esposa como um capacho. Não trate sua esposa como se fosse uma qualquer, irmão. Ela é pedra preciosa do Senhor, menina dos olhos de Deus. Você não tirou ela de qualquer lugar, não. Ah, mas não, ela não tinha esperança, a família dela era isso, era aquilo. Não interessa. Não interessa. Para Deus, ela continua sendo a menina queridinha, a princesa dele. E vai se ver com Deus. Você está rindo? Mas, ó, vou te dar uma... Ó, vou ler um texto com você aqui, bem, bem tranquilo para você, ó. Malaquias 2,13, ó. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e mulher da tua aliança. O que você quer? Se você depois quiser ler com calma, você pode ler, mas o que esse texto quer dizer? Deus está falando assim, ó, você está reclamando que as suas orações não são respondidas, que a sua oferta não é aceita, porque você está sendo desleal no seu matrimônio, com a mulher com quem você casou. Você está sendo desleal com ela. Ou seja, não lida de qualquer forma com a sua esposa. Deus te confiou com uma grande responsabilidade, como alguém de muito valor. E a gente não pode lidar de qualquer maneira. Então, irmãos, o papel do relacionamento, a forma como nós lidamos com as coisas, irmãos, a forma como nós conduzimos a nossa casa, ela vai determinar o sucesso dela ou o fracasso. Se você lidar de qualquer maneira, pensando numa possibilidade de deu certo, amém, glória a Deus, se não deu certo a gente separa, vai todo mundo pro buraco. Imagina, tu tá num avião e você tá lá pilotando um avião. E aí o piloto chega e fala, sabe de uma coisa? Eu cansei. Deixa o avião à deriva. Como se ele não estivesse dentro. Como se ele também não fosse impactado. Engano, irmãos. A sociedade passou uma ideia para as pessoas do tipo, não, para o homem é muito fácil. Se separou, a mulher fica com a criança, ele vai lá, paga um dinheiro todo mês lá de pensão e segue a vida dele. Tu acha que você não vai conseguir, tu não vai colher consequências disso, não? Tu acha que é só isso mesmo?
Aí depois as pessoas falam, não entendo porque as coisas estão dando errado na minha vida. Não entendo. Deus está me perseguindo. Eu sou o Jó de Deus. Mas faz tudo errado. E quer colher bênção, irmãos. Não tem como. Não tem como. Ah, mas eu aprendi assim, meu irmão. Aprenda com a palavra. Seja homem. Não seja um marica. Não lembra desse termo, marica? Não seja um fraco. Ah, traí minha esposa. Fraqueza, falha, pecado. Isso é coisa de homem fraco, moleque. Ah, mas eu tratei mal minha esposa. Moleque. Homem que não é digno. A nossa postura, irmãos, ela precisa resplandecer o nosso caráter. O nosso caráter deve resplandecer quem é Deus. Por que Deus quer... Por que Satanás quer destruir com a imagem do homem, irmãos? Porque o homem, dentro da figura no seu lar, na figura paterna, ele é meio uma tipificação de Deus, como um pai. E se você tem uma visão distorcida de pai, você vai ter uma visão distorcida de Deus. Se você tem uma visão distorcida de quem é o seu pai, você não vai conseguir compreender plenamente quem é Deus, a não ser que você tenha um envolvimento pleno com a palavra. Porque pessoas têm aversão a Deus? Porque têm aversão ao seu pai. Já reparou quantas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus por conta da experiência da sua família? Filhos de pastores, pais ausentes, pais que não lidam com seus filhos de forma a educá-los e se brigando, batendo. Ah, pastor, mas deve se bater também. Claro que se deve. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você não deve bater. Mas, irmãos, toma cuidado para você não estar espancando seu filho. Eu, graças a Deus, eu fico brincando, né? Falo, até hoje Sofia está obedecendo por comando de voz. O dia que ela fugir, irmãos, entre ela sofrer o dano lá na frente por uma vida errada que ela está tomando aqui e eu não estou corrigindo, eu vou corrigir ela com vara. E vou explicar para ela, falar assim, olha, filha, você vai apanhar por isso, por isso, por isso. Então, seja inteligente. Apanhe só dessa vez. Entenda, quando Deus estabelece até mesmo um juízo, irmãos, olha o que ele fala para Adão. A terra é maldita por tua causa. Ele estava ali não punindo Adão, ou punindo ele no sentido de, falar assim, olha, você está colhendo isso aqui, eu vou te punir. Não, ele estava determinando juízo. Por quê? Por uma desobediência. Não foi Adão que estava lá aleatoriamente vivendo e Deus falou assim, cansei de você, agora eu vou te punir. Não. Havia uma orientação clara, irmãos. E toda a terra foi amaldiçoada por conta de uma desobediência. Isso é muito sério, irmãos. Você tem noção que Deus, naquele momento, quando ele estava vendo tudo aquilo acontecer, ele falou assim, meu Deus, vai ter pessoas, fulano, beltrano lá na frente, que vão morrer e vão para o inferno por conta desse ato aqui. Ali Deus já sabia o que ia acontecer no futuro. Tanto que ele estabelece até uma profecia, uma palavra que ia se cumprir em Jesus. Então é muito sério o que nós fazemos, irmãos. É muito sério que eu, como homem, na minha casa, represento para minha filha, para minha família. É muito sério, por quê? Porque eu sou uma tipificação de Deus para ela. Eu sou uma tipificação de autoridade para ela. E você, pai, você, homem, precisa ter essa consciência também. De que você tem uma responsabilidade nisso. Ah, pastor, eu não sou pai ainda, não tenho filho ainda, mas você vai ter. E quando você tiver, irmãos, você precisa ter essa consciência. Ele precisa olhar, a Sofia precisa olhar para mim com um olhar de admiração. E de ver um dia ela estando aqui ouvindo a mensagem e eu falando coisas, ela não ficar envergonhada porque o pai dela está mentindo. Ela não vê numa reunião familiar o pai dela falando, se vangloriando de coisas que ele não faz. Ela não vai olhar para a mãe e falar assim, poxa, minha mãe, a mulher tem que ser assim, igual a minha mãe, sai atropelando meu pai. Então eu vou ser assim também com meu marido. Eu não vou respeitá-lo.
Eu vou falar mal deles para minhas amigas quando ele não tiver. Igual a minha mãe faz com as amigas dela. Eu vou criticar ele, o meu marido, quando eu crescer, eu vou criticar igual a minha mãe faz. Eu vou responder ele, eu vou desautorizar ele da mesma forma. Você entende, irmãos, como é sério o que a gente está lidando aqui? E aí talvez você vai olhar dentro do seu contexto, você vai olhar para o seu casamento, vai olhar para o casamento dos seus pais, de amigos de vocês. E você vai ver muitas dessas coisas que eu estou falando aqui. Pessoas com um pingo de respeito umas pelas outras. Lidando de uma forma desleixada. Lidando de qualquer maneira. Homens, nós temos um papel, uma visão nos foi confiada. Pastor, que visão que eu não recebi ainda? Nós precisamos buscar. Se você e eu não temos essa visão, nós precisamos buscar essa visão. Nós precisamos de entender em Deus qual é o nosso objetivo e como nós devemos conduzir o nosso lar, conduzir a nossa casa. E dar a diretriz, demonstrar através de um procedimento cristão, através de uma forma. Sabe, é você entender, homem, que você é o sacerdote do seu lar e que você tem um nome a zelar. Que você fala e você cumpre. O que você fala, você não mente, você não dá uma deturpadinha para poder parecer legal. A Raiber falou algo que eu nunca tinha reparado em relação a pessoas lidando sobre a questão de liderança. Falou assim, toma cuidado para você não falar mal da sua liderança na sua casa. Porque depois seu filho não vai aprender a não respeitar a sua liderança. E não vai querer estar na igreja, onde os pais dela só viviam sofrendo. Sério demais, irmãos. Às vezes a gente está lidando com as coisas com relação à nossa casa de uma maneira despretensiosa, quando na verdade ali está a chave. Eu não tenho que impor nada para minha casa no sentido de dar uma ordem e esperar como se fosse um chefe, sabe? Vem aqui, filha, tira massagem no pé do pai. Cadê meu prato? Não é isso. A gente está falando de postura de homem. Postura de sacerdote. Não é aquela coisa do tipo, cansei de você, vou para casa da minha mãe. Cansei de você, vou sair com meus amigos. Eu não posso fazer nada. Eu não consigo nem jogar minha bola. Outra coisa, irmãos, uma coisa que me veio à mente agora. Entenda uma coisa. Voltando lá no início, vocês são uma só carne. Não fique de segredinho um com o outro. Eu vejo casais, às vezes, irmãos, com um segredinho com relação a questões financeiras. Falei, cara, você confiou a sua vida à sua esposa. Você confiou a sua vida ao seu marido. E você está travado por conta de dinheiro? Olha só, irmãos. Como isso é sério, como isso é sutil. Pessoas bloqueadas por conta de dinheiro, mas a sua vida entregou para o outro. E declarou lá, minha vida é te fazer feliz, a tua vida é me fazer. Então, olhe, faça esse exercício. Volto a falar, irmãos, quando Deus ele trata com o homem, ele trata a visão com o homem. Ele trata as orientações com o homem. E você, mulher, precisa valorizar aquilo que seu marido tem de informação. Pastor, mas não é bem assim. Valoriza, dê crédito, irmãos. É muito melhor obedecer do que sacrificar. Essa é a razão. Casas divididas é a razão de muitas estarem naufragando. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para um versículo que a gente adora citar, eu e minha casa serviremos a Deus. Quem fala isso? Você sabe? Josué. Ele estava com a família dele ali na hora? Depois você lê o contexto. Não. Mas ele sabia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não, eu sou o chefe. O comando está comigo. E nós vamos servir.
E aí quando você olha, o pastor Zelito falou um pouco sobre isso no primeiro domingo, acho que foi no mês de maio, que ele ministrou, ele falou sobre uma pesquisa. Eu não tenho esses dados detalhados, mas tem um instituto de pesquisas cristã lá nos Estados Unidos que ele fala e respalda isso. E não é só a respeito de envolvimento na igreja. Eles falaram que quando o pai é presente, ativo, envolvido com a palavra, a família, ela é, além de tudo, estar na igreja junto com o pai, é quase que 100%. A família, os filhos são bem-sucedidos, eles têm uma escolaridade maior, as famílias que o pai é presente, é atuante. Em decorrência do pai que não é, a maioria não congrega, a maioria das crianças não tem uma progressão educacional. Então é muito sério. A ausência da presença, né, da função paterna dentro dos lares deturpou a visão como um todo. E lembra quando eu falei no início que nós estamos atrasados? Porque a agenda já superou isso há muito tempo. A sociedade está falando sobre outras coisas. Porque isso para eles é ponto pacífico. Você entende? Então é necessário que nós restauremos essa posição, essa visão dentro de nossos lares. Ah, pastor, mas não, lá em casa funciona. Fala assim, será que funciona mesmo? 100%? Será que de fato o marido está na posição certa? Será que de fato o marido está conduzindo a sua casa? Ou está sendo sim, senhora? Será que há uma cumplicidade? Será que o homem está ali numa posição de tipo, eu vou fazer isso acontecer? Vamos fazer isso acontecer? Vamos fazer isso dar certo? Não é? Façam vocês aí, que tiver tá bom. Quer ver? É só você pensar. Qual é a sua resposta quando muitas coisas assim são levantadas dentro da sua casa? É do tipo, vê com a sua mãe, você que sabe, para mim tanto faz. São respostas perigosas, que denotam o quê? Um descompromisso com a sua casa. Não, o que você decidir para mim está feito. Perigoso. Às vezes nós estamos decidindo coisas, irmãos, de uma maneira aparentemente inocente, mas que estão sendo interpretadas de uma forma como um lugar sem comando. Não tem como, irmãos, não existe igualdade no nível de responsabilidade. Não existe. Tem que ter uma liderança. Deus estabeleceu dessa forma, é dessa forma que funciona desde sempre. Nós estamos lendo texto aqui de Adão, irmãos. A gente poderia citar vários casos. Já viu Deus falando com Sara? Te farei mãe de multidões? Era com Abraão o tempo inteiro. Era com Davi. Por quê? Porque ele entendia, Deus estabeleceu desta forma. Existe no homem uma capacidade para conduzir o seu lar, para conduzir a sua casa. Ah, pastor, eu não concordo com isso, irmãos, então você não está concordando com a Bíblia. Você não está concordando com a palavra. Ah, pastor, não é bem assim, não. Porque eu fui criado, onde eu fui criado, homem nenhum vai mandar em mim. Falei assim, pois é, e nem Deus vai mandar em você. Ninguém vai mandar em você. Porque se você não tem condições de obedecer à palavra, ninguém te para. Você pode ter certeza que você vai para o buraco. Pastor, está jogando maldição? Eu falei, não. A terra não foi maldita porque Deus jogou maldição em Adão. A terra foi maldita porque Adão foi o culpado. A responsabilidade é da pessoa, irmãos. Isso é uma terceirização maldita que é feita desde essa época. É desde essa época que a gente joga a culpa para o outro. É culpa da minha igreja, é culpa do pastor, é culpa da líder, é culpa do fulano, do Beltrano. E eu? Quando eu erro? Não erro. Eu sofro, tadinho de mim. Ah, porque meu pai, minha mãe, meu filho não tem jeito, aí se declara o tempo inteiro sobre a sua casa, só coisa ruim. Aí quer que tudo dê certo. Não tem como. Não tem como. Não se engane. Eu coloquei, irmãos, uma frase tão simples no meu celular, nas minhas notas, para
E ela está em negrito, assim, em destaque, para todas as vezes eu olhar para essa frase. Não negocie em princípios. Simples. Não negocie princípios. Não abra mão de princípios. O que é isso, irmãos? É não abrir mão. Deus falou A, fale A. Mas está todo mundo fazendo B. Faça A. Não interessa. A gente está fazendo B, querendo o resultado do que Deus está dizendo, e Deus está falando, eu quero que você faça A. E a gente está fazendo isso nas nossas casas, irmãos. Deus está falando, instrua os seus filhos, acompanhe seus filhos, ore com seus filhos. E a gente está jogando os filhos lá para qualquer um criar, cuidar, qualquer um. Qualquer um. Pastor, como assim qualquer um? Ninguém entra na minha casa. Um monte de gente entra na tua casa todo dia através da televisão, do celular, do tablet. Qualquer um está criando seu filho. E aí você quer que ele aprenda os princípios da palavra que você deveria, que eu deveria instruir, sendo que você não tem um tempo com ele. Não tem como. Infelizmente. E qual a nossa função, irmãos? É nos posicionar dentro dos nossos lares. Guardar a nossa casa. A palavra guardar continua até hoje. Ela não foi revogada da instrução de Adão para nós. Nós somos responsáveis pelo nosso jardim. Onde é o seu jardim? É a sua casa. Você tem que cultivar. O que é cultivar, irmãos? Fazer crescer, fazer prosperar, fazer dar certo. Como é que se faz dar certo uma casa, irmãos? Princípios inegociáveis. Como é que faz, irmãos, quando dá crise, quando tem problema? Posicionamento. O apóstolo Paulo fala sobre isso, irmãos. E às vezes a gente usa só para um contexto de pecado, de coisas externas, mas até mesmo na nossa casa é posicionamento. Porque a vitória já é nossa, não é verdade? Você não crê nisso? Você não crê que você já é abençoado? A vitória já é nossa. Qual é a nossa luta, entre aspas? Uma luta de posição. De quê? Permanecer na palavra. Eu preciso permanecer na palavra. Quando? Quando a pressão vem e eu não esmoreço com os meus lábios. Quando a pressão vem e eu não fico criticando o meu Deus. Quando a pressão vem e eu me posiciono na minha casa falando, gente, vamos orar. Vamos orar. Pastor, então quer dizer que é isso. Irmãos, tem que fazer dar certo. Qual a sua função, meu irmão? Fazer a sua casa dar certo. Primeiramente, você tem que fazer dar certo. Pastor, como é que a gente vai fazer isso? Obedecendo a palavra, cumprindo os princípios, conduzindo, liderando a sua casa. Como é que um líder lidera? Fazendo, sendo o alvo para que as pessoas possam observar e fazer igual. Sendo aquele que vai ser a referência. Pastor, mas eu não estou bem lá, essas coisas. Irmãos, comece. A partir do tempo que eu fiquei estudando sobre isso, eu identifiquei muitas coisas que eu preciso aprimorar, melhorar, coisas que eu não faço e que eu preciso aplicar na minha vida. Como eu falei, quinta-feira eu ouvi muitas coisas que eu precisava para a minha vida. Pastor, que vergonha. Pois é, irmãos, vergonha é achar que está tudo bem e está tudo derrubado. A casa está uma desgraça, mas você está lá, estou bem. Como é que você está? Estou devendo Deus e o mundo. Não. Vivendo em glória. Hipocrisia, irmão. Seja humilde de coração para receber a palavra com mansidão. Aplique ela em todos os seus caminhos. E você vai ver a prosperidade na sua vida. Conduza a sua casa. Lidere a sua casa. Seja homem. Sabe, a gente fala sobre a instrução de Davi para Salomão. Seja homem. Se posicione. Seja referência. Evite conflito. Não sei de onde surgiu isso. Evitar conflito não é coisa de homem. Não é, irmão. Você pode ser sábio para saber o momento do conflito. Nem sempre a hora da briga ali, daquela discussão, você vai, porque eu sou homem, não vou levar isso. Não, tem hora que você vai ter que ficar ali na sua, esperar o tempo passar, mas depois tem que tratar, irmão. Eu já vi lá sendo desfeitos, porque adoravam fazer isso aqui, ó. Botar para debaixo do tapete. Passou. Deixa para lá. Tá lá a mágoa lá. Só crescendo. Só crescendo. Não, irmãos, você tem que pegar ali, ó, tirar da raiz, ó.
Naquele dia você falou assim, assim comigo, não gostei, não foi legal. Naquele dia você falou que ia fazer A, você fez B, não gostei, não foi legal. Naquele dia você me desautorizou na frente das crianças, não gostei, não foi legal. E qual é a nossa resposta? E qual a resposta de quem foi indagado isso? Você tem razão, me desculpe, me perdoe. É tão difícil, irmãos. A gente é tão orgulhoso que a gente, até para pedir desculpa, dói, irmão. Desce aqui assim, ó. Na verdade, vem, né? Vem rasgando isso aqui, parece, nossa, tô sufocando. Me perdoe. Às vezes sai até baixinho, né? Desculpa aí, foi mal. Mas a gente precisa, e nós como homens, irmãos, entendam uma coisa também, não somos super-homens. Olha que revelação, hein? Quantas revelações eu tenho? Poxa, eu tenho que gravar essas revelações, cara. Deus é mais inteligente que você, você não é um super-homem. São coisas maravilhosas que a gente tem ouvido aqui. Você vai falhar em alguns momentos. Tenha paciência consigo mesmo. Mas não deixe que fraquezas ou falhas permaneçam na sua vida. Faça de fato gerar um arrependimento. Eu e você precisamos olhar para práticas erradas e buscar um arrependimento. O que é arrependimento genuíno? É mudança de rota, mudança de atitude, mudança de procedimento. Fiz isso o tempo inteiro e não está dando certo. Cara, vou ter que pensar em uma outra estratégia. Vou ter que mudar esse objetivo. Vou ter que mudar essa condução. E outra coisa, como a Raiva falou também na quinta, peça perdão à sua casa. Peça desculpa para os seus filhos. As pessoas hoje em dia, elas tentam... Eu já vi, eu tenho curiosidade quando eu vejo alguém que falou alguma besteira, vou ver a retratação das pessoas. Repara uma coisa comum em todos eles. Primeiro, que não baixam um tom. É sempre num tom assim, de tipo... errei, tipo assim, olha, se eu magoei alguém, se alguém se sentiu ofendido com o que eu disse, eu peço desculpas. Até o pedido de desculpas é uma condição que é óbvia, né? Porque se ela está ali falando aquilo é porque é óbvio que errou, né? Mas até para pedir desculpa, ela fala assim, olha, se você se ofendeu comigo, você me desculpa. Não, irmãos, a pessoa se ofendeu, senão você não estaria falando lá. Então seja simples. Olha, eu errei contigo, me desculpa, cara. Falhei mesmo, vacilei. O que a gente pode fazer para acertar essa parada aí? E fazer isso na nossa casa. Errei, olha, gente, família. Então, achei que investimento em A seria bênção. Então, ó, já era, perdemos tudo. Gastei tudo com Bitcoin. Já era, caiu, tamo sem nada. No final, irmão, tá todo mundo no mesmo barco. Eles estão juntos. Só que quando a gente compartilha, traz a equipe junto. Fala assim, e aí, como é que a gente sai dessa? Como é que a gente sai desse buraco aí? Mas às vezes a gente erra e nem isso a gente tem. A coragem, ainda engana os filhos. Não, é uma mudança aqui e tal. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu ouço pessoas falando sobre os pais. Falando dos seus pais do tipo assim, nem sabe o que está acontecendo. Só vão sendo levados. Só vão sendo conduzidos. Não, irmãos, oriente a sua casa. Voltando lá ao nosso querido Adão, amado, idolatrado, salve, salve. Primeiro, homens, guarde sua casa. Busque de Deus as instruções, a revelação, o propósito. Conduza a sua casa, lidere a sua casa, instrua bem a sua casa. Quais são os passos, qual é a visão, de que maneira eu vou fazer. Alguma coisa aconteceu, eu saio fora dos planos? Ó, fui eu. Errei. Eu gosto muito de pegar o exemplo de liderança. Por exemplo, se eu erro aqui na igreja, irmãos, óbvio que o erro é meu, acima de tudo, mas se alguém de vocês erra, perante o ministério, quem errou fui eu. O ministério não vê vocês, entre aspas. Você está entendendo? Ele sabe que existe uma igreja aqui. Mas eu não posso chegar lá e falar assim, então, pastor Felipe, então, vi lá que vocês lá em Osasco publicaram lá um vídeo assim, assim, assim e tal. Aí eu vou chegar para eles, pessoal da minha mídia, cara, eles não têm jeito. Eu já falei com eles e tal. Aí ele, pastor, olha só, tu acha que eles vão falar isso?
Ah, pastor, me dá o telefone deles que eu vou reclamar lá com eles e vou corrigir eles. Que realmente é um absurdo. Pois é, eu falei para eles. Mas faz isso para mim lá. É assim que funciona? Assim, meu irmão, o problema é teu. Instrui a tua equipe direito. Oriente eles da melhor forma. Não está claro? Explica de novo. Mas a responsabilidade é tua. Pô, mas a conta veio disparada, não sei o que, tal. O pessoal aqui que não fez. Não interessa. Foi você, o líder. Você que responde. Para que então o líder? É ou não é verdade? Se todo mundo tem a mesma responsabilidade, então você, pastor Mauri, olha só, vem cá e você orienta a igreja inteira. Porque eu não sou um líder. Eu sou só aquele que está um menino de recado. O que está acontecendo, irmãos? Existem homens hoje que são meninos de recado para compartilhar os problemas. E o pior, a gente está levando às vezes para os nossos pais. Mãe, eu não aguento mais, minha esposa. E às vezes a esposa, e o pior, tá? É, meu filhinho, oh, meu querido, vem pra cá que sua caminha tá aqui pronta para você. Isso é atitude de homem. Moleque, irmãos. Aí você vai falar, não, isso não existe. Existe muito. Muito, muito. E às vezes nós não agimos dessa maneira, mas em outros casos, como se fosse. Fala aqui com a minha mãe, para tu ver só. Deixa eu te falar um segredo também, ó. Família, a partir do momento do casamento, é você e sua casa. Todo o resto é parente. É parente, irmãos. Ah, eu amo minha família. Não. Ama sua família. Quem é minha família? Sou eu, Michela, Bia e Sossô. Eu amo minha família. Amo meus parentes também? Amo meus parentes também. Mas, em primeiro lugar, minha casa. Qual é o tempo que eu tenho que destinar? Para minha casa. Poxa, mas minha mãe está reclamando que eu não estou dando atenção para ela e não sei o quê. Eu falei assim, em primeiro lugar, minha família. Eu estou super ocupado, irmãos. Eu só tenho 10 minutos. Para quem eu vou dar 10 minutos? Para minha casa. Acabou, irmãos. Esquece isso. Você não tem... Ó, libertar agora, hein? Você não tem responsabilidade pelos seus parentes. Não tem. Honra seu pai, honra sua mãe. Amém? Mas sobre seus parentes, você deve fazer quando puder. Nunca tire da sua casa para dar para os seus parentes. A não ser por uma instrução divina. Fora isso, irmãos, prioridade é a sua casa. É o seu cônjuge. Eu estou vendo hoje, às vezes, casais que estão em conflitos porque o marido quer fazer uma coisa, a mulher quer fazer outra. E aí eles não estão em concordância. Meu irmão, se não há concordância, prevalece a casa. Não faz. Pastor, mas é o meu tio, ele foi tão importante na minha vida. Pois é, então, irmão, mas seu marido falou para não fazer. Seu marido falou que não vai abrir mão, porque senão a gente vai arrebentar com as finanças da casa. Então não vai ajudar. Acabou. Não entre em conflito, irmãos. Desnecessários. Ah, eu tenho uma obrigação, porque o primo do papagaio vai fazer aniversário, eu tenho que estar lá. Você não tem obrigação. Não tem. A gente falava isso lá em casa, assim, gente, olha, desculpa, não dá. Vamos privilegiar, obviamente, os nossos pais, os nossos irmãos, na medida do possível, mas também, se não der, muitas vezes a gente encarava a cara feia, mas continuava com os nossos planos. Sabe por quê, irmãos? Depois, ninguém vai pagar o preço que a gente paga. E quem sofre somos nós em casa. Então, maridos, se posicione e organize, combine acordos, converse, não tome decisão. É uma história de, às vezes, o cara tá com conflito dentro de casa, ele vai pra rua, aí do nada resolve um monte de coisa. Resolvi o problema. Um monte de besteira, irmão. Nessa de ser machão, não ouve ninguém, vai lá e faz um monte de besteira, só piora o problema. Então seja sábio, conduza como família. Lembra do jugo, irmão? Guarda, você é um boizinho ali, ó. Tá? Tem um boi e o outro aqui do lado. Aí você vai, ó. Vocês estão juntos.
Vocês estão no mesmo propósito, estão conectados. É uma só carne. E guarda o que eu falei, irmãos, desde o início. A partir do momento que você virar uma chave na sua cabeça e divórcio não ser uma opção, você vai ter uma outra atitude para fazer dar certo. Você vai ter uma outra pegada para fazer dar certo. Então, homens, se posicionem. Vocês são os patriarcas. São os chefes, os líderes, aqueles que vão liderar a sua casa. Não seja omisso, passivo, mas seja presente. Seja aqueles que vão estar ali, forcados e firmados no Senhor, a princípio, acima de tudo, e depois orientando a casa. Primeiro recebendo do alto, para depois conduzir para casa. E guarde sempre isso, receba para poder entregar. Não faça para depois tentar dar um jeito com Deus. A gente está invertendo os papéis. Receba de Deus para depois ser conduzido nele. Amém? Pode ficar de pé. Deixa eu chamar aqui.